Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos de volta com a leitura da Bíblia, estudando a Bíblia com o pastor José Maria, e hoje é o capítulo de número 2 do Evangelho de João. Peço que você abra sua Bíblia física, se você puder, para você acompanhar conosco essa leitura. E nesse capítulo em especial, nós iremos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Nós vimos no capítulo 1 que Jesus agora já tem os seus discípulos. Jesus já tem os 12 apóstolos que já havia separado e agora também os seus discípulos. E aí ele vai realizar um primeiro milagre na presença dos seus discípulos, demonstrando para que os seus discípulos pudessem ver as virtudes que ele possuía, e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos creram nele. Portanto, João capítulo 2, a transformação da água em vinho foi um milagre para que os discípulos de Jesus pudessem acreditar nele. Eu lhe convido a essa leitura. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes ou medidas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que eu tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho novo? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, esse primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foram para que os discípulos pudessem acreditar em Jesus. Eu vi uma vez um pastor até famoso dizer assim: eu não sei qual foi a importância do milagre da multiplicação dos pães, aliás, o milagre da transformação da água em vinho, sendo que ninguém beneficiou desse milagre. Assim, na cabeça dele, a forma como ele disse. E talvez faltou ele ler o finalzinho aqui do versículo de número 11, que diz que assim Jesus propiciou os seus milagres, e esse milagre foi para que os discípulos crescem nele. A partir da água transformada em vinho, os discípulos que foram testemunhas ocular do poder de Deus em transformar a água em vinho, eles ganharam mais força, mais certeza que Jesus era o Cristo, e eles então continuaram seguindo a Jesus. Então, a razão do milagre da transformação da água em vinho, hoje eu falo, olha, Deus pode transformar sua vida da água para o vinho. Sim, claro, podemos falar isso, crer na transformação de coisas e de pessoas pelo poder de Deus. Mas, quando você lê na Bíblia esse primeiro milagre da transformação da água em vinho, foi para que os discípulos acreditassem nele.
os beneficiados desse milagre aqui foi o próprio discípulo. E o noivo, né, que não sabendo de onde havia tirado o vinho, e alguém o elogiou, porque sempre o que Deus prepara por último é melhor do que o começo. Tenha em mente que o que Deus tem para nós cada dia é nos ajudar a melhorar. Nós iremos caminhando com Deus, melhorando cada dia a nossa vida. Vamos agora ver, os mercadores são expulsos do templo. E estavam próximos à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. Nós já vimos esse texto também no livro de Mateus, Marcos e também Lucas. Jesus expulsa os mercadores do templo. E eles estavam vendendo, inclusive aqui diz que vendiam bois também. Então você vê que à porta do templo havia um verdadeiro comércio. Eu acredito que o evangelho é puro. E hoje, infelizmente, existem pessoas mercadeando o evangelho, mas nós, pregadores que queremos tratar com seriedade a palavra de Deus, devemos ser contra isso. E hoje os mercadores são aqueles que dizem, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Faça um voto X, faça uma oferta tal, para você ganhar tal. Isso que é o grande problema. Existem pessoas que vendem produtos. Eu acho que até o vender o produto, se o produto é bom, porque aí, eu acho que na venda, hoje existem pessoas que vendem livros, vendem curso e etc. Bom, aí é uma contraprestação. Acho que nesse caso da venda, entraria até a relação de consumo, né? Entre consumidor e fornecedor. Mas não é o caso do templo. Não é errado a igreja ter uma livraria, uma biblioteca, né? Quem sabe até uma lanchonete, onde as pessoas se alimentam e tal. Não vejo errado. Errado é você dizer, olha, você tem que comprar na nossa lanchonete, ou você tem que comprar dos nossos produtos. Errado é o pastor dizer, você tem que ser assinante da nossa revista, ou você tem que ser assinante do nosso canal de televisão, senão você está em pecado. Acho que aí está errado, aí está mercadeando, aí está usando da boa fé das pessoas. Eu acho que as pessoas, como consumidores, somos livres para comprar ou não comprar, não é verdade? Aí o pastor não pode usar da autoridade que ele tem para obrigar os seus membros a ter que comprar o produto que ele vende na igreja ou que ele coloca à disposição das pessoas. Se o seu pastor faz isso, está errado, não é? Você deve assumir a sua postura de consumidor, querendo ou não comprar o produto que você quer. Então, diz a Bíblia que tendo feito um chicote de cordões, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Né? Não se pode fazer da casa de Deus uma casa de venda. A palavra não pode ser vendida. A palavra não pode ser mercadeada. Eu não posso usar da palavra de Deus para forçar ninguém a comprar ou deixar de comprar, fazer ou deixar de fazer, tá? Então, isso é muito importante nós entendermos. Jesus disse, a minha casa não pode ser uma casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Verso 18, responderam, pois, os judeus, disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazer isto? E Jesus, no verso 19, respondeu e disse-lhes, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Verso 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus lhe tinha dito.
Jesus falava do templo do seu corpo. Inclusive, esta foi uma das acusações pelas quais mataram Jesus, porque diziam, ele falou que vai destruir o templo. Só que Jesus falava do templo físico e eles não entenderam, pensando que Jesus estivesse falando em destruir o templo de Jerusalém, tá? E aí, a partir desse momento que Jesus disse, quando ele ressuscitou, os discípulos entenderam que ele falava do templo do seu corpo. E no verso 23, muitos discípulos creram em Jesus. Veja comigo. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. E não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, ele não aceitava a glória que as pessoas traziam. Cuidado, nós temos que ter com a glória, com os elogios que as pessoas nos trazem. Porque às vezes pode até, junto com esses elogios, vir pensamentos e intenções que faz a pessoa se sentir como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, quando na verdade João Batista falou, e nós vimos no capítulo 1, João Batista dizia, olha, eu vim primeiro, mas ele é o primeiro. Eu vim na frente, mas ele é o primeiro. Ele é tudo, ele é tudo. Ele é sobre todo, ele é o primeiro, ele é o último, tudo é sobre Jesus. Então, nós temos que não ficar buscando glória das pessoas e sim querer ajudar todos quantos quiserem alcançar a graça de Deus, que nós possamos manifestar essa graça, esse poder e essa unção na vida daqueles que querem amar, andar e caminhar com Jesus. Vamos agradecer? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos zelosos, a não permitir que alguém faça de nós comércios, que alguém faça de nós, nos obrigue a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas que nós possamos entender, Pai Santo, compreender, Pai querido, com exatidão a Tua palavra. Ó meu Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço por ter essa oportunidade de ler, de meditar, de estudar essa palavra com os nossos irmãos em Cristo. Portanto, eu agradeço em nome de Jesus, abençoo todos aqueles que precisam de uma oração e eu peço, tome todos em Tuas mãos, Senhor. Abençoe, cuide, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados para a honra e para a glória de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amanhã nós iremos falar sobre o assunto mais importante do livro de João, que é o capítulo 3, que é sobre o novo nascimento. Inclusive, o capítulo 3 possui o versículo 16, que é o versículo mais importante, ou o versículo chave de toda a Bíblia Sagrada está no capítulo de número 3. E nós vamos meditar nesse capítulo e eu espero que você possa estar conosco entendendo o capítulo 3. João, capítulo 3, será a nossa leitura de amanhã. Espero você, que Deus te abençoe e se estás gostando do nosso devocional, lendo cada dia um capítulo da Bíblia, não termine sem deixar um like, porque isso é importante para o YouTube saber que o vídeo é relevante. E também não deixe de fazer um comentário sempre, para que o YouTube também entenda que você está interagindo com o nosso programa aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.